Olá, gente amiga, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família. Segunda-feira abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, começando uma semana muito abençoada e nós estamos aqui mais uma vez ao vivo no nosso programa Além do Culto com Marcos Elias para falar um pouquinho da palavra de Deus, para potencializar aquele que você já carrega e se de fato você ainda não é desse nicho, não é desse meio, não é um evangélico, um cristão, quer conhecer um pouco mais da estrutura bíblica, nós estamos aqui também para pegar na sua mão e te ajudar, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, continuar falando sobre a doutrina da adoção. Nós começamos já há 2 semanas trabalhar esse tema e todo o programa a gente tem colocado um pouquinho de conteúdo para que você possa conhecer um pouco mais, não só a adoção como uma causa legal, como uma causa caridosa, de bondade, mas como uma doutrina baseada nas Escrituras. O que é doutrina? É um ensinamento. A doutrina dos apóstolos, é o ensinamento dos apóstolos. Então nós queremos trazer para você esse conteúdo abençoador para mudar de fato a tua percepção bíblica, teológica, cristã sobre o tema da adoção. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e todas as vezes que a gente entrar ao vivo aí aparece para você a nossa notificação, tá bom? Deixa eu dar um bom dia aí para provar para você que nós estamos ao vivo. Deixa eu dar um bom dia para você que está comigo aí, ó. A Mari Carvalho, Deus abençoe. Renata Alves, Deus abençoe, bom dia. A Dani Zuculin, bom dia, Deus abençoe. A Danila Ohio, Deus abençoe, bom dia. Deizinha Magalhães, bom dia. Fernanda Cinque Araújo Melo, Deus abençoe, bom dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, suas casas, seus trabalhos, onde vocês colocarem as plantas dos pés de vocês aí nesse dia de segunda-feira, que Deus continue abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus, ok? Sem perca de tempo, vamos lá para compartilhar. A semana passada, na sexta-feira, a Simone, bom dia, Simone. Deus abençoe, viu? Deus abençoe todas as suas clientes aí também, no seu salão. Deus abençoe sua família. E vamos juntos falar um pouquinho da palavra de Deus. A adoção, na sexta-feira eu falei que a adoção, ela é a essência do evangelho. Nós não queremos mostrar que a adoção é algo só relativamente bom, só fruto de uma bondade, de uma caridade, mas sim como uma doutrina, aquilo que a Bíblia nos fornece de documentos, de bases bíblicas teológicas para fundamentar, para ancorar aqui esse tema que está dentro da matéria de soteriologia, é uma doutrina dentro da teologia, que é a matéria da salvação, que ensina, que trata sobre a salvação. Então a adoção, ela está dentro dessa matéria. Então hoje nós vamos começar aqui com uma base de Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que em suma ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Pastor, onde você quer chegar com esse ensinamento? Eu quero que você entenda que, de uma vez por todas, você foi adotado, escolhido, amado por Deus e inserido nessa grande família. Essa família global. Cara, imagina, você tem irmãos de todos os países. Você tem irmão americano, você tem irmão africano, você tem irmão coreano. Pastor, mas eu tenho irmão coreano. O aspecto da adoção é justamente para mostrar que, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo sido entrado para a família de forma diferente, a gente também é filho e a gente também é irmão. Cara, isso é fantástico. O que as Escrituras está dizendo? Ele predestinou para ele. Para quê, pastor? Para adoção. Então, na doutrina da predestinação já está intrínseco que nós somos dele e ponto final. Ele nos predestinou para ser adotados por meio de Jesus Cristo como seus filhos. Somos filhos de Deus e pronto. Eu falei na sexta-feira ainda que a palavra grega, huiotesia, significa colocar alguém na posição de um filho legítimo. Ou seja, você não é bastardo, você não é ilegal, você é um filho ou uma filha legítima de Deus. Falamos também de Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz que nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual agora nós clamamos Abba, Pai. Agora nós o chamamos de paizinho. Cara, isso aqui é muito fantástico, é muito interessante. Todos nós que fomos adotados por Cristo,
adotados por Deus por meio de Cristo, nós agora temos a legitimidade de filhos. Não somos mais escravos com medo. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que testifica no nosso espírito. A nossa paternidade é uma testificação espiritual. A nossa paternidade, a nossa filiação, aquilo que o Senhor está nos chamando para ser, para nos tornar, cara, é espiritual. Ela vem de dentro para fora, é uma obra invisível. E ele testifica no nosso espírito e nós chamamos Abba Pai. Lemos também na sexta-feira Gálatas 4, que fala que nós recebemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, de 4 a 7. Nós recebemos o direito de ser adotados. E é interessante que todo filho, por meio da adoção natural, assim como a espiritual, nós somos inseridos dentro desse contexto de ter uma herança. Então, tudo aquilo que o seu pai e sua mãe tinham antes da adoção passa a ser seu. Tudo aquilo que o nosso Pai Celestial tem desde a fundação do mundo, agora passa a ser nosso também. Cara, isso é fantástico. Lemos também em João capítulo 1, versículo 12, deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. De repente, alguma pessoa com orfandade, com muita tristeza, com espírito de abandono, de rejeição, de medo, de carência paterna, meu Deus do céu, a cura por meio do Senhor chegou para essas pessoas. Porque agora você tem o teu coração sarado, você tem um direito de ser chamado de filho, você tem um direito de ser chamado de filha. E concluímos dizendo na sexta-feira que a adoção humana é o reflexo visível dessa realidade espiritual. Mateus capítulo 6, seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no mais alto de todos os céus. Então nós encerramos na sexta-feira aqui esse primeiro bloco falando sobre a essência do evangelho, que é a adoção. E hoje, para começar o programa de hoje, bom dia, Débora, Deus abençoe, bom dia, Rogério Gomes da Silva, Deus abençoe, compartilha aí, gente, senta o dedo no like, vamos chegar aí a mais pessoas assistindo ao vivo, para a gente abençoar mais pessoas. Avisa o pessoal da igreja, dos grupos, manda o link para as pessoas, vamos juntos. E hoje nós vamos nesse primeiro bloco de segunda-feira, estamos ao vivo aqui, do nosso estúdio, falando sobre a doutrina da adoção. Nós vamos falar sobre o coração de Deus sempre foi pelos órfãos. Se você puder escrever isso aí para mim, o coração de Deus sempre foi pelos órfãos. Salmos 68, versículo 5, Salmos 68, versículo 5, ele diz que pai dos órfãos e juiz das viúvas. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Queridos, Deus tem uma graça liberada sobre a vida dos vulneráveis. Eu posso ouvir um amém? Deus tem uma graça especial. Deus tem algo especial com os vulneráveis. Ah, pastor, mas será que? Não, não é será que não. Nós temos vários documentos bíblicos que provam isso. E esse documento que eu estou entregando para você aqui, Salmo 68, versículo 5, é um documento que fala sobre isso. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ou seja, ai daquele que tocar no órfão, ai daquele que tocar na viúva. Nós falamos isso aqui no programa da semana passada também, e nós trouxemos muito peso bíblico, muito documento, muita propriedade bíblica, base teológica para fundamentar isso. Volta lá na semana passada, assiste os programas que você vai ver. Então Deus, ele tem um carinho especial. Um carinho especial pelos vulneráveis. Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, diz que ele faz justiça ao órfão. Vamos ler esse texto? Deuteronômio 10, 18. Vamos lá. Deuteronômio 10, 18. Vamos ver esse texto, que é maravilhoso esse texto aqui. Nós precisamos compartilhar isso aqui. Deuteronômio 10, 18. Olha o que ele diz nas escrituras sobre esse... Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a ele. Quando fizerem juramentos, jure somente pelo nome dele. Somente ele é seu Deus, o único digno de seu louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Meu Deus! Então é um documento fantástico, um versículo fantástico, uma base fantástica da palavra de Deus que nos garante
essa justiça, esse cuidado pelo órfão, esse cuidado pela viúva, esse cuidado pelo vulnerável. Salmo 146, versículo 9, verso 9, o Senhor sustenta o órfão. Então, sempre tem um ambiente de provisão, sempre terá um ambiente de provisão ao órfão. E é interessante que eu quero contar aqui alguns testemunhos, que eu acho que os testemunhos, eles edificam demais a nossa fé. Laodiceia, bom dia, Deus abençoe, glória a Deus. Gente, a Mari tá dizendo que já colocou, é a Rose, né, Rose? Deus abençoe, obrigado, viu? Então vamos juntos. Deus, ele provê para o órfão. Eu estava conversando com alguns pais por adoção esses dias, e eu tenho vários testemunhos de provisão que estão acontecendo, claro, na nossa casa, muitos, e também na vida daqueles pais e mães, por meio da adoção, que nós temos tocado, graças a Deus, tem sido várias famílias que têm adotado, que têm passado por esses ambientes, e nós percebemos como que Deus cuida nos mínimos detalhes de cada família que adota um filho ou uma filha de Deus. Outro dia eu falei com um amigo lá de Bauru, a gente estava tomando um café, um pastor e tal, e ele também tem filhas por meio da adoção, e eu falei para ele assim: o maior interessado em prover para suas filhas é o pai delas. O maior interessado em prover para suas filhas é o pai delas. Falei para ele, porque o pai delas é o pai dos órfãos, que é Deus. Ele compartilhou, ele repartiu a graça dele de você se tornar o pai delas, e por causa delas ele vai prover para você e para sua família. Por causa delas, porque ele é o pai dos órfãos. Obviamente que agora elas não são mais órfãs, né? Porque quando a gente adota, o órfão deixa de ser órfão. Ele só é órfão quando não tem pai e mãe. Mas ele foi adotado, agora ele é filho. Agora ela é filha. Então, tem uma bênção de provisão para essas famílias que adotam. Então eu quero te estimular aqui, dentro desse ambiente da doutrina da adoção, da doutrina bíblica da adoção, se um dos seus medos, se uma das suas dores é olhar para a sua estrutura financeira e pensar, puxa vida, eu queria adotar, meu coração queima de vontade de adotar um filho, uma filha, ou dois, ou três, mas as minhas condições financeiras não dá para isso. Então eu quero derrubar essa tese, eu quero derrubar essa fortaleza nessa manhã ao vivo e a cores para você nesse programa. Não se preocupe com provisão, porque a provisão do órfão é Deus que manda. E Deus, escute isso aqui, e Deus, para tirar essa criança ou esse adolescente da condição de órfão, ele vai escolher a tua casa, ele vai escolher a tua família. E com essa pessoa, com esse ser, com essa criança ou com esse adolescente, vai taxiando uma bênção de provisão. Aquilo que eles precisam, o Senhor vai cuidar de tudo. Nós temos esse exemplo na nossa família. Eu lembro que quando nós adotamos os dois meninos, porque no nosso processo de adoção, nós adotamos primeiro os dois meninos, né? E hoje, depois, um tempo depois, chegou a bebezinha, que é a irmã biológica também dos meninos. E a gente adotou também. Então nós temos três filhos por meio da adoção. Os dois meninos, quando chegaram, nós começamos a experimentar. Já fizeram um chá, a igreja preparou, as pessoas da igreja prepararam aqui um chá de boas-vindas. Gente do céu, eu nunca vi tanto presente, eu nunca vi tanta coisa boa, tanta coisa abençoada demais que os nossos meninos ganharam. Tudo do bom e do melhor. Naquele dia eu comecei a olhar para as escrituras e ver que, de fato, Salmo 68:5, ele é quem cuida, ele é quem é o pai do órfão. Que naquele momento eles estavam deixando de ser órfãos e sendo colocados na nossa família. E por causa deles, a nossa família estava sendo abençoada com provisão. Por causa deles, a nossa família recebeu uma cobertura de bênçãos espirituais na área de provisão, por causa deles. Ato contínuo, era um desejo meu de pegar esses meninos e já colocá-los numa escola particular. Era um desejo meu, era algo que eu gostaria de fazer. Eu falei, Deus, quando eu tiver os meus filhos, eu quero que eles estudem. Uma coisa que eu quero entregar para eles é um estudo melhor do que tem no cenário público. E aí, a dona de uma escola nos convida para uma reunião, nos convida para oferecer para a gente bolsas de estudos ali para os nossos filhos no primeiro ano deles conosco. Então, Deus, ele
cuida dos seus filhos. Eles eram órfãos. E para eles deixarem de ser órfãos, Deus escolheu a nossa família para que eles viessem fazer parte da nossa família. Então, só para a gente ancorar a nossa teologia num texto bíblico. Salmos 146, 9. O Senhor sustenta o órfão. O Senhor é a provisão do órfão. E eu te dei aqui vários. Eu poderia te contar aqui só um programa inteiro, só de testemunhos. Só de testemunhos. Quem sabe amanhã eu te dou mais um testemunho de uma família que está no processo de aproximação aí também, que eles estão vivendo provisões maravilhosas da parte de Deus. Mas vamos lá. Êxodo 22 tem uma advertência severa contra o abandono do órfão. Queridos, é simples. É simples. Bom dia, Fausto. Deus abençoe. É simples, mas Deus, ele tem um cuidado muito especial. E aqueles que abandonam o órfão, né? Aqueles que abandonam o vulnerável, aqueles que desprezam, que exploram os vulneráveis, essas pessoas, elas vão pagar um preço alto para com Deus. Porque Deus, ele faz justiça, ele traz uma advertência severa nesse texto contra aqueles que tocam no órfão, ou na viúva, ou no necessitado, e até no estrangeiro. Provérbios 23:10, ele fala de um redentor. E eu disse que a doutrina da adoção, ela é um ato redentivo de Deus. Bom dia, Elisânia, Deus abençoe. A doutrina da adoção, ela é um ato redentivo de Deus. Deus enviou o seu único filho, João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus mandou o filho unigênito, seu único filho? Porque ele ama tanto a humanidade e ele quis adotar por meio de Jesus todas as pessoas. Ele quis nos tornar seus filhos. A Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Todos quanto receberam ou ganharam o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, essa possibilidade de sermos adotados por ele é uma bênção, uma dádiva do Senhor sobre a nossa geração. Ele é redentor. Ele é o nosso Salvador e Redentor. Então, a adoção, ela também tem um aspecto redentivo. E para finalizar esse bloco, a Bíblia não é neutra quanto ao órfão. Ela é clara em defendê-la. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? Eu já vou ler os comentários, pessoal. Pode comentar aí que eu vou ler os comentários. Sabe o que me chama muita atenção? A Bíblia, ela não é neutra quanto ao órfão. Ela mostra com documentos, com versículos, com bases claras que Deus é o pai do órfão, que Deus é o pai do vulnerável, é o que sustenta o vulnerável, é o que cuida da viúva, é o que cuida do estrangeiro. O ambiente de vulnerabilidade é uma paixão de Deus. Deus ama cuidar desses vulneráveis. E aí o que me chama a atenção? Que quando nós viemos para o plano natural da vida, para os órgãos de proteção da criança e do adolescente, queridos, nós precisamos, com a graça de Deus, acessar esses lugares para que essas pessoas que estão em lugares estratégicos da sociedade, cuidando de órfão, cuidando de viúva, seja na proteção da criança e do adolescente, seja na proteção do idoso, seja na proteção dos vulneráveis, seja na proteção daqueles que não têm comida, dos estrangeiros, aqueles que têm um lugar de fazer justiça, queridos, precisa ser batizados em amor na sua vocação. Porque quando nós percebemos o cenário, o que nós olhamos é cada um que trabalha nesses ambientes, eles tentando defender os seus próprios interesses, os seus próprios orgulhos. E o interesse da criança e do adolescente, a maioria das vezes, fica muito longe de ser o alvo principal. A defesa do idoso está muito longe de ser o alvo principal. A saúde das pessoas, o bem-estar da comunidade fica sempre em último plano, porque as autoridades, quem detém o poder da caneta, o poder da decisão, elas estão preocupadas majoritariamente, salvo algumas exceções. Tem gente sim vocacionado, tem gente sim apaixonado por Deus, tem gente sim compromissado com aquilo que faz, tem sim, e que luta pela causa do vulnerável, mas a maioria é defendendo o seu. Cada um cuidando do seu. Por isso nós precisamos o quê? Estrategicamente enviar pessoas a todas as esferas da sociedade. A minha oração, e não só oração, o meu trabalho é que nós tenhamos, sim, psicólogos cristãos em todas as áreas da sociedade, que nós tenhamos professores cristãos vocacionados, batizados por Deus de amor,
que nós tenhamos assistentes sociais, que nós tenhamos juízes, promotores, que nós tenhamos prefeitos, governadores, presidentes, ministros no STF. Sim, homens e mulheres vocacionados, mergulhados no amor, cientes da palavra de Deus, que carregam a palavra de Deus como essência de vida e prática. Porque aí sim, aí o interesse do vulnerável, ele vai estar em voga. O interesse do vulnerável, ele vai estar em primeiro lugar. Porque no plano espiritual é Deus que está cuidando. Mas aqui na terra ele vai usar a gente. E nós, como igreja, nós precisamos nos levantar e sermos vozes proféticas dessa geração. Porque é inconcebível. Escuta que eu vou falar isso aqui, gente. É inconcebível a gente viver numa sociedade onde as pessoas dão mais valor à adoção de um animal do que à adoção de uma criança. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito forte. É inconcebível para um crente, para um cristão, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, independente se você é evangélico, crente, católico, espírita, independente da religião. Se você é cristão, se você acredita em Jesus Cristo, se você tem Deus como seu pai, se você entende a Bíblia, as Escrituras, minimamente, é inconcebível você apoiar uma causa de uma adoção de um animal e não apoiar a causa da adoção de crianças, de filhos e filhas de Deus. Isso prova que você não entendeu ainda a doutrina bíblica da salvação. Eu não estou nem falando da adoção. Em primeiro lugar, Elias, bom dia, Deus abençoe. A gente precisa, Jesus Rocha, Deus abençoe também, bom dia. A gente precisa compreender, em primeiro lugar, a doutrina da salvação. É por isso que eu venho insistentemente ensinando aqui nesse ecossistema que eu estou inserido. Igreja Koinonia, Mevandra Adina, discipulado, programa Além do Culto, pregações, mesas de comunhão. Quem me conhece sabe que eu tenho gastado a minha vida para ensinar isso. A doutrina da salvação tem sido o carro-chefe aqui do nosso ministério. A gente está tentando fazer as pessoas compreender esse ensino. Porque se você não entender a doutrina da salvação, se você não entender a salvação, você não vai entender as outras coisas. O ponto de partida é entendermos a nossa salvação. Por que nós somos salvos? Do que nós somos salvos? Salvo para sempre? Perde a salvação? Nós precisamos saber. Nós precisamos minimamente dialogar a nossa fé quanto a isso. Então, se você até hoje não compreendeu que o amor de Deus se estende aos filhos dele espalhados por toda a terra e que Jesus Cristo é o meio pelo qual esses filhos precisam ser adotados, ser levados a Deus, e que isso vai vir por meio de quem? Por meio de mim, por meio de você, por meio de todos nós. A Bíblia diz que a criação, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu recebi a filiação, agora eu sou filho de Deus. Ok, e agora o que eu vou fazer com isso? Ah, não, eu vou desfrutar da paternidade do meu pai agora, e já era. Também, mas não só. Agora, como filho de Deus, eu vou mostrar para a criação que eu sou filho de Deus e que ele pode se tornar também um filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então somos nós, eu e você, que fomos adotados por Deus, que somos os responsáveis por levar essa palavra, por levarmos esse ensino de Deus a esses novos filhos de Deus que serão conhecidos nos próximos dias. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que as pessoas estão comentando. A pastora, vamos lá, tem mais aqui em cima, né? A Débora está dizendo: o coração de Deus sempre foi pelos órfãos. Glória a Deus. A Elisana, aleluia, amém, glória a Deus, meu Deus. A pastora Maria Eduardo, lá de Valparaíso: bom dia, paz, nossas filhas nem chegaram e já estamos vivendo tudo isso na preparação de recebê-las. É isso mesmo, o pastor André contou o testemunho lá na igreja de Castilho agora, que eles receberam já provisões financeiras sobre as filhas que estão chegando. Deus é lindo, Deus cuida de nós pelo seu amor que nos adotou. Glória a Deus. A Elisânia está dizendo: pastor, isso se estende às viúvas também? Sim, Elisânia. Às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros e a todos os vulneráveis. Todos aqueles que não têm ninguém por eles, Deus é
o pai deles, Deus é o provedor deles, ok? Que lindo ver o cuidado de Deus, a Débora está dizendo, Jesus está dizendo bom dia, a Débora está dizendo, minha sogra adotou uma menina mesmo sem condições alguma, mesmo sem condições alguma, há 38 anos, e sendo mãe já de 10 filhos, e minha cunhada adotou 2 meninas e um menino. Glória a Deus. Gente, a falta de recurso financeiro não pode ser um embaraço, um empecilho, um entrave para você adotar um filho ou uma filha de Deus. Porque pode ter certeza do que eu estou falando aqui. Dos filhos de Deus, Ele mesmo cuida. Ele só está escolhendo a tua casa, a tua família, para você hospedar esse filho e essa filha dele, que vai se tornar também o teu filho e a tua filha. Mas a realidade do reino dos céus é que a provisão de Deus, a provisão do Senhor sobre o órfão, sobre a viúva, sobre o estrangeiro e sobre o necessitado vulnerável é do nosso Pai, é Ele que cuida. Amém? Vamos para o próximo bloco. Carol, bom dia, Carol. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a verdadeira religião passa pelo cuidado dos órfãos. A verdadeira religião passa pelo cuidado dos órfãos. Tiago 1,27 diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que se o apóstolo Tiago, nós estamos aqui diante de uma mensagem apostólica, o apóstolo Tiago está escrevendo, olha, a verdadeira e pura, e imaculada religião, se existe uma verdadeira, uma pura, uma imaculada, é porque existe uma falsa ou muitas falsas. Então, qual que é a verdadeira? Aquela que se esmera, aquela que tem prazer, aquela que se gasta e deixa gastar. Por quê? Pela causa bíblica. Eu digo sempre aqui nas minhas pregações que as causas bíblicas, nós não precisamos nem orar para que executá-las. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu invista um recurso financeiro, eu dê uma oferta para um órfão. Não, cara, isso não precisa nem orar, não. Você tem que executar, é um mandamento bíblico, é uma ordenança bíblica. Sabe, as causas bíblicas, elas não carecem de oração, elas carecem de ação. Olha, foi boa essa, hein? As causas bíblicas não carecem de oração, elas carecem de ação. Você vai lá e executa. Tem uma viúva. Vou orar a Deus para ver se eu compro um remédio para essa viúva esse mês. Não, bate lá na porta dela e fala, viuvinha, ô minha senhora, talvez é nova, né? Tô falando minha senhora, tô pensando numa pessoa velha, mas de repente é uma viúva nova, uma viúva que perdeu o marido aí com 20 e poucos anos. Bate lá na porta e falou, ô minha senhora, a senhora tá precisando de alguma coisa? Eu tô aqui, eu tô com uma oferta no meu coração para fazer esse mês e eu quero fazer uma oferta aí para comprar um remédio para a senhora, para comprar um remédio para seus filhos, ou uma provisão, o que vocês precisam, que eu quero ofertar na vida de vocês. Então, essas causas bíblicas, elas não carecem de oração, elas carecem de ação, de posicionamento, ok? Vou orar para ver se eu me associo à associação, às casas de George Miller, para mandar uma oferta de R$ 30 por mês. Vou orar, se Deus confirmar, eu faço. Queridos, não carece de oração. Essa causa não carece de oração, ela precisa de ação, de execução. Vou orar para ver se eu mando alguma fralda lá no asilo. Vamos ver se Deus confirma no meu coração. Não, queridos, isso é uma causa bíblica. Você vai e executa, você vai e faz. Você vai e se posiciona. Deus, ele é o pai do órfão, da viúva, é aquele que cuida, é aquele que provê. Mas ele vai prover por meio de você, por meio de mim, por meio de nós, por meio da igreja. Deus, ele vai usar o quê? A gente. Nós somos os agentes de Deus aqui na terra. Nós somos os agentes de Deus, os filhos de Deus, que são agentes do reino de Deus aqui na terra, para executar o quê? As causas bíblicas. É nós que vamos colocar em prática aquilo que ele escreveu nas Escrituras, aquilo que ele deixou registrado para que a gente pudesse fazer. Então é isso, meus amigos. Vamos lá? Se existe uma religião verdadeira, é porque existe algumas outras que não são verdadeiras, e a gente precisa nos atentar a isso. Visitar significa intervir, assistir, socorrer, adotar, assumir responsabilidade. Eu vou repetir, visitar, porque quando a gente lê o texto, Simone, quando a gente lê o texto assim grosseiramente, ou de forma apaixonada, de forma romântica, a gente não presta atenção nos detalhes.
Que a gente lê aqui, ó. A religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos. Na cabeça do incauto, ele pensa assim: ah, um dia eu vou lá no abrigo visitar lá o abrigo, as crianças do abrigo. Ah, no Natal eu levo um presentinho lá para eles. Ó, eu já cumpri a religião verdadeira. Mandei lá um bolo pro abrigo, ó, paguei lá um churrasco para eles. Olha, mandei presente, dei uma bicicleta lá para um menino do abrigo, já fiz a minha parte. Isso é parte, não é o todo. O que o Senhor está dizendo aqui através dessa palavra apostólica do Tiago, do apóstolo Tiago, é intervir. Visitar significa intervir. Você intervém no processo. Você sabe que lá no teu bairro tem lá crianças abandonadas, crianças negligenciadas, crianças abusadas, crianças que estão passando fome, crianças que não têm chinelo para colocar no pé, crianças que não estão indo para a escola, porque a mãe é usuária de droga, o pai está preso e essas crianças estão abandonadas, praticamente abandonadas. Entende? Não tem quem está cuidando delas, estão vivendo na rua. E você sabe, está na rua da tua casa. Você passa todo dia e vê essas crianças. Então é intervir, é tomar providência, é levar as autoridades, é fazer alguma coisa. Assistir, isso, dar assistência. Comprar comida, comprar roupa, isso é dar assistência. Socorrer, ser socorro na vida dessa mãe que está perdida, desse pai que está perdido. Entende? Ser um socorro, isso é papel de todos nós. E assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade é quando você chega e fala: puxa vida, chegou a hora, eu quero adotar uma criança dessa, eu quero adotar um adolescente desse. Eu quero ser parte da resposta de Deus para esse tempo. Eu não vou ficar só no discurso, não. Eu quero fazer parte disso. Eu quero colocar a minha casa à disposição. Eu quero colocar o meu coração à disposição para amar um filho de Deus que eu não gerei. Ah, meu Deus, olha que poderoso. Eu quero colocar à disposição o meu coração para amar um filho que eu não gerei. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. A disposição no coração de amar alguém que não gerou. Ah, mas é diferente a cor da pele. Não tem problema. Ah, mas é diferente a fala. Não tem problema. Ah, mas é diferente a nacionalidade, porque tem também o ambiente da adoção de outros países, a adoção internacional. Ah, é de uma outra língua. Não tem problema. São filhos e filhas de Deus. Então, assumir a responsabilidade. Então, nunca mais, Pastor Everaldo, bom dia, meu amigo. Deus abençoe. Ó, nunca mais olhe para o texto de Tiago, capítulo 1, 27, com a palavra ali, ó, assistir ou visitar, só de ficar olhando. Você e eu somos chamados a nos comprometer com a causa. Nem todo evangélico, cristão, nem todo homem e mulher de Deus vai ser chamado a adotar. Mas todo homem e mulher de Deus é chamado a se comprometer com a causa da adoção, porque é uma doutrina bíblica. Está inserida na matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Amém? Vamos juntos? Isso vai além de doações, isso vai além de presentes, isso vai além de acenos, isso vai além de likes ou curtidas. Ah, meu Deus. É presença e compromisso com a causa do órfão. É presença e compromisso com a causa do vulnerável, da viúva, do estrangeiro, do necessitado. Amém? Glória a Deus. Pastor Everaldo, glória a Deus. São diversas situações em que podemos ser bênção na vida de alguém. É isso. É isso. Nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender o nosso papel na sociedade. Everaldo, por muitos anos, a igreja brasileira, ela se fechou dentro das quatro paredes, só querendo ir para o céu. Não está errado a busca de querer ir para o céu. Meus amigos, meus irmãos, mas enquanto não chega esse ambiente do céu, vamos fazer da terra o nosso céu. Vamos melhorar a vida das pessoas. Vamos cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do nosso ecossistema. Vamos cuidar das árvores, vamos cuidar da natureza, vamos cuidar do meio ambiente. Tudo isso faz parte do evangelho. Hoje não, né? Há centenas de anos talvez, dezenas de anos talvez, ideologias vão surgindo na história da humanidade porque a igreja, porque os cristãos não assumem de fato o seu papel, não assumem de fato aquilo que é missão da igreja.
Nós precisamos começar a olhar para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, para as pessoas que nos cercam como um campo missionário. A gente precisa olhar para a adoção como o quê? Como uma missão. A igreja precisa ver a adoção como uma missão, como um campo missionário. Eu estou me lançando como missionário nesse campo e eu vou carregar essa mensagem da adoção. Eu vou promover conferências. Esse ano mesmo nós vamos ter 2 ou 3 conferências de adoção, uma aqui na nossa base em Andradina, outra na capital de São Paulo. Já está certo essas 2. Estamos prospectando mais outras 2 em outras cidades diferentes para ser missionários de Deus, colocar a nossa casa à disposição para quê? Para anunciar o evangelho, para mostrar para as pessoas que existe um evangelho de compromisso com esses vulneráveis e que tem pessoas se levantando na nação para erguer essa bandeira e para proclamar essas boas novas, essas boas notícias. Então não é papel só de uma pessoa, não é papel só do pastor. A gente precisa parar de terceirizar as coisas e levantar como uma igreja forte no Brasil, como uma igreja saudável, madura no Brasil, e dizer, olha, nós todos somos responsáveis. Nós todos somos responsáveis pelos órfãos. Nós todos somos responsáveis pelas viúvas. Nós todos, nós, igreja, nós somos responsáveis pelos vulneráveis dessa terra. Nós representamos o nosso Pai. Nós somos filho dele. E agora a gente vai manifestar a nossa filiação a esse mundo, servindo o mundo, tocando o mundo, até que eles se tornem também filhos de Deus. Amém, gente? Então é sobre isso. Rose, olhar para as pessoas necessitadas como o bom samaritano. Verdade. A dona Elizabeth Berenguel, bom dia. Glória a Deus. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Vamos lá para o próximo bloco. Ó, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Deixa um comentário aí, coloca a cidade onde você está falando, você está vendo, você está interagindo conosco. Deixa uma pergunta, vai ser um prazer enorme eu poder interagir com você e responder a sua pergunta. E o mais importante é você interagir conosco, participar conosco, porque eu sei que esse conteúdo tem abençoado muitas pessoas. Se você considerar se tornar um membro do nosso canal, toque aí, seja membro e abençoe a gente aqui também para que a gente possa avançar no propósito de Deus, ok? Glória a Deus. Fátima, Arthur, Pastor Paulo, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Quarto, Deus usa a adoção para cumprir o seu propósito. Deus usa a adoção para cumprir o seu propósito. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Vamos ler esse texto? Êxodo 2, 10. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Êxodo 2, 10. Olha que lindo esse texto aqui. Olha o que diz. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como o seu próprio filho. A princesa chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Era um ambiente de muita perseguição, onde era para ser assassinado todos os bebês homens. A mãe de Moisés recebe uma instrução, coloca esse menino na água, faz um cestinho ali de junco e betuma para não entrar água e coloca ele e lança nas águas. O Senhor, com providência divina, porque Ele é o Pai dos órfãos, Salmo 68, verso 5, nós lemos aqui na introdução do programa, ele vai lá e leva a filha do faraó para observar, olhar aquele menino e dizer, olha, nós vamos cuidar desse menino. E aí contrata a mãe do próprio menino para vivenciar esse ambiente, para ser a ama, para ser a cuidadora do Moisés. Era uma providência dos céus sobre a vida daquele menino, que se tornaria um grande homem, um grande libertador de Israel. O que eu aprendo com isso? Deus, ele pode usar a adoção para gerar um libertador. Aquele que parecia só um órfão. Gente, isso aqui é muito poderoso, é muito forte, é muito profético. Você precisa ter o espírito muito aguçado para discernir o que eu vou te entregar aqui agora. Fica ligado, não perde por nada, não se distraia. Deus pode estar usando aquele que era só um órfão, só um rejeitado, só um abandonado, para se tornar um grande libertador de uma grande nação. Então você não pode olhar com um olhar de menosprezo. É órfão, é abandonado, é vulnerável, é menino de rua. Quem sabe Deus vai pegar esse órfão, esse menino de rua, essa menina de rua, que ninguém dá nada,
que as pessoas já colocaram estigma nele, vai ser igual o pai, vai ser traficante igual o pai, vai ser prostituta igual a mãe, vai ser craquento, vai ser não sei o quê. Todos os estigmas que a sociedade colocou. E aqui até mesmo a igreja evangélica coloca. Deus pode pegar esse vulnerável, esse órfão, colocar ele para habitar em uma família e esse homem, essa mulher de Deus se tornar um grande libertador, uma grande libertadora. De repente, daqui a pouco, esse órfão que foi adotado e agora não é mais órfão, agora ele tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, ele ser guiado para ser o quê? Um juiz de direito. Imagina, um menino que um dia foi órfão, foi abandonado, morou num abrigo, morou na rua, morou em lugares terríveis, agora foi adotado, tem um pai, tem uma mãe, estudou, teve estrutura e agora é adulto, casado, tem família e a sua profissão, juiz de direito. Agora ele assume a vara da infância do município que ele um dia morou num abrigo, que ele um dia foi um órfão abandonado. Quando nós olhamos para a história de Moisés, nós conseguimos prefigurar, nós conseguimos antever uma situação dessa que pode acontecer com meu filho, com seu filho, com cada um desses vulneráveis que um dia foram abandonados. Porque Deus tem um propósito específico para cada um deles. Eu disse que a adoção é um meio de redenção. E Deus pode pegar um menino ou uma menina dessa, abandonado, esquecido, vulnerável, e transformar num libertador e numa libertadora para a glória do nome de Deus. Aleluia! Meu Deus do céu, sinta a presença do Espírito Santo aqui. Vamos para mais um texto? Ó, Esther, capítulo 2, versículo 7. Esther 2, 7. Vamos lá, gente. Senta o dedo no like aí que tá bom demais esse ensino aqui, hein? Esther 2, 7. Glória a Deus. Olha esse texto, gente. Olha esse texto. Mexe muito comigo porque tem um nome aqui que é muito familiar para mim, né? Mardoqueu, ou Mordecai, tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa. Também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu, ou Mordecai, a criou como sua própria filha. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmãos. Amigos, isso aqui é muito forte. Nós percebemos que dentro da sociedade no geral tem muito preconceito com esses filhos que os pais biológicos que não deram certo na vida e os familiares não querem assumir. Vou te dar um exemplo. De repente você tem 3 sobrinhos ou sobrinhas que os pais biológicos não deram certo, caíram na droga, se perderam, mãe solteira, não conseguiu criar, e tem todos esses problemas de família que vocês estão careca de saber que eu não preciso ficar falando aqui. Mas de repente ninguém na família se levanta para dizer, olha, eu vou cuidar, eu vou assumir os meus sobrinhos, eu vou assumir eles. Eu vou assumir os meus netos. Eles não vão para o abrigo, não. Eles não vão sair da nossa família, não. Eles não vão para uma família substituta, não. Às vezes, a criança ou o adolescente, ele acaba indo morar num abrigo e até conseguir uma família substituta, uma família por meio da adoção. Por quê? Porque os próprios parentes não o adotaram. Esse é um ato de responsabilidade que cada um de nós, da nossa família, precisa ter. É inadmissível um casal cristão, crente, evangélico, principalmente, você deixar os seus sobrinhos, um parente seu, ir para um lugar de abrigo, ir para um lugar que você vai perder o contato, ou ir até para uma outra família, se você tem a responsabilidade de abraçar essa causa. Se você tem a responsabilidade bíblica de se tornar pais desses meninos. Olha que linda a história de Mordecai. Quando os pais da Hadassa morrem, o que ele faz? Agora é minha filha. Agora é minha filha. Nós vamos cuidar como nossa filha. Então essa é a responsabilidade. Os pais, os verdadeiros pais, não são aqueles que geram. Os verdadeiros pais são aqueles que assumem a responsabilidade. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe, não é aquele que tem o título de pai ou aquela que tem o título de mãe.
é aquele pai, é aquela mãe que assume a responsabilidade pelo seu filho. O filho deu problema, é meu filho. Ah, o filho caiu na droga, é meu filho. Ah, o filho tá com a identidade deturpada. É menino, mas tá achando que é menina. É meu filho. É meu filho. Ponto. Ponto final. Nós vamos lutar para trazer esse filho de volta para a identidade dele, para a origem dele. Mas ele tem um pai, ele tem uma mãe. Ser pai e ser mãe é assumir a responsabilidade. Ontem, na minha pregação aqui na igreja, eu disse isso. Muitas pessoas querem ser pais de filhos bonitos, de filhos que dão resultados ótimos. Mas quando o filho tem uma deficiência, o pai já não quer mostrar, a mãe já não quer mostrar. Alguns pais abandonam seus filhos deficientes, abandonam seus filhos com algum tipo de espectro, com algum tipo de comorbidade. Não, nós somos cristãos. Nós refletimos o cuidado e o amor de Deus. Nós fomos colocados nessa geração para ser pais geracionais, para ser mães geracionais, e nós vamos assumir a nossa responsabilidade. De quem que é esse menino aqui que fez essa bagunça aqui na salinha? É meu. Ah, mas eu vou passar muita vergonha. Não tem problema não, eu passo vergonha, é meu. Eu vou corrigir, eu vou amar, eu vou tomar providência, mas eu assumo a responsabilidade. Ah, quem é o pai desse menino que quebrou o espelho aqui da sala, da sala de aula? Sou eu. Quanto que fica? Eu vou pagar a conta. Eu assumo a responsabilidade. Ele é meu filho. Eu vou tratar com ele lá em casa. Eu vou ensiná-lo lá na minha casa. Mas aqui em público, eu assumo a minha responsabilidade. Eu não vou me esconder, não. Eu sou o pai desse menino. Se você é mãe, eu sou a mãe desse menino. Então, pai não é aquele que tem título, é aquele que assume a responsabilidade do seu filho. É isso que nós precisamos entender. Amém, gente? Ó, Samuel, Samuel é um exemplo muito lindo. Tá lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Ele foi entregue para ser criado no templo. É uma espécie de adoção também. É uma espécie de entrega também, para ser cuidado por uma outra pessoa. Uma outra pessoa vai assumir a responsabilidade pelo filho que foi levado ao templo. Mas naquele caso era um menino que foi gerado para ser consagrado, para ser separado para aquele ofício. É uma resposta a Deus que Ana dá por uma promessa que ela fez. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego meu filho para morar no templo. Se o Senhor me der um filho, oh meu Deus. Ana era estéril. E a oração dela era: eu quero ter um filho. Se o Senhor me der um filho, eu consagro. O que é consagração? Consagração é entrega. Ou seja, eu consagrei meu filho ao Senhor. Eu entreguei meu filho ao Senhor. Então ela consagra Samuel e ela leva Samuel no templo. E Samuel passa a morar no templo. Então nós precisamos entender quais são as dimensões, que são muitas camadas quando nós falamos de adoção. Quando nós falamos de adoção, nós estamos falando de muitas camadas espirituais. Eu disse para vocês agora há pouco. Às vezes é um sobrinho, é um neto, que você vai precisar assumir. Entende? Às vezes deu tudo ruim, nenhuma dessas situações resolveram. Às vezes vai ter que assistir lá no abrigo, porque você não tem condições. Quer assumir, mas não tem condições psicológicas. Quando fala em condições, não são só financeiras. Mas de repente você não tem saúde física. Imagina, um senhor doente, uma senhora doente, vai assumir 3, 4 netos saudáveis, que precisam de muita... Eles não dão conta, eles vão morrer. Eles vão ficar mais doentes ainda. Então nós precisamos entender, são muitas camadas. E onde que entra a igreja nisso? É aí que a igreja entra. É aí que é a instituição. Agora eu estou falando da instituição. A igreja, essa organização, esse corpo vivo organizado em cada cidade, ele precisa entrar. Ele precisa respaldar. Ele precisa sair na frente. Ele precisa cuidar. Então, essa é a mensagem do evangelho do reino de Deus. Todos nós somos chamados a viver esse ecossistema da adoção. Porque a adoção não é dó. A adoção não é caridade. A adoção é uma ordenança do nosso Deus. Porque ele nos adotou. Ele está convidando você para adotar. Ele está convidando você para engajar com a causa. Ele está convidando você para ser parte daquilo que ele deseja fazer em toda a terra. A família dele não para de crescer.
e vai crescer a cada dia mais. Muitos filhos e filhas que não sabiam que eram filhos e filhas de Deus estão se rendendo a Jesus, estão sendo conduzidos por esse caminho, porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se achegar ao Pai a não ser por Jesus. Então, esse caminho está nos conduzindo à paternidade do Deus, que é Pai. Então, convoco você a se unir a nós nessa grande causa do reino de Deus. Não é um ativismo. Eu não estou me lançando aqui como um ativista da causa da adoção. Eu sou um pastor, um teólogo que estou ensinando a doutrina da salvação. É teologia, é Bíblia. A doutrina da salvação, ela está correlacionada com a doutrina, com o ensino teológico da adoção. Porque nós somos salvos, fomos adotados, agora temos um pai, um irmão mais velho chamado Jesus Cristo e uma grande família global espalhada em toda a terra. Eu espero que essa palavra faça sentido para você, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Se você pode, compartilhe essa palavra, compartilhe esse ensino, vamos tocar o máximo de pessoas possíveis. Eu percebo que no YouTube, nesse instrumento aqui que nós estamos, nessa plataforma, tem poucos materiais saudáveis para homens e mulheres de Deus que querem saber um pouco mais sobre adoção. Quem sabe Deus nos colocou aqui como uma voz para fazer isso. E eu preciso da tua ajuda. Senta o dedo no like, compartilha, se inscreva no nosso canal e leve essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Eu volto com vocês amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui no nosso canal, para dar sequência a esse ensino poderoso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.